Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um bate-papo entre irmãs. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta muito, né? É um pouco sobre a educação de filhos, né? Mas dentro aqui da arte, né? Que somos envolvidas, né? Ela com o desenho, a pintura e eu com a música. A gente desenvolveu um projeto que eu creio que já está assim no coração de Deus há muitos anos. E a gente queria falar um pouquinho sobre isso, É né? verdade, porque assim, ao longo da nossa caminhada aí, né, as crianças agora já estão mais velhas, já não estão precisando tanto desse tipo de recurso, agora são outros recursos, mas a gente lembra o quanto foi importante a gente se dedicar a eles enquanto eles eram pequenos, né? Aquele pouquinho em pouquinho que a gente ia semeando na vida deles todos os dias fez muita diferença. Hoje a gente colhe frutos daquela Sim. dedicação. E esse projeto surgiu naquela época, né, na verdade, assim, nos É. primórdios Uhum. desse projeto. E eu acho que esse coração de mãe, né, ele gera coisas lindas, Sim. né? Gera filhos de várias maneiras, né? Gera projetos e foi muito especial os nossos filhos poderem ter acesso a essa criatividade, né? Essas multiformas do Senhor falar com eles, a gente vê a marca deles e eu acho que o bate-papo é um pouco em função disso, de colocar essa Uhum. sementinha aí no seu coração, né? De você poder também usar os recursos disponíveis e não disponíveis, né? Disponíveis no Sim, no céu céu. para poder investir na vida da sua criança, do Sim. seu filho. Se ficar alguma coisa, acho que eu queria que ficasse isso, né? Um desejo de você investir na vida do seu filho com coisas de qualidade, com tempo de qualidade, com recursos de qualidade para poder semear a palavra. Sim, né? A palavra fala, né? Investe tudo que você tem para adquirir sabedoria, né? Eu gosto muito desse versículo. Tremendo. Que realmente, assim, a gente tem que investir tudo que a gente tem, né? Nosso tempo, nosso foco, muitas vezes o dinheiro também de recursos bons para você aprender. E esse foco em buscar, né, o conhecimento de Deus é maravilhoso. A gente, como pais que entende a importância disso, a gente sempre quis ensinar muito para as crianças. Então, desde muito pequenininhos, eu li a Bíblia. Acho que a maioria, né, de quem assiste a gente aqui também deve fazer o mesmo, né? Você quer que seu filho conheça tudo. Só que muitas vezes eu me deparava com essa dificuldade de transformar algo tão profundo em algo muito acessível, né? Então, as mães sabem aí, né, o quanto de criatividade você tem que tirar da cartola ali, né? Criação de filhos, eu acho que é a coisa que mais exige de uma pessoa, né? Sim. É você estar o tempo todo tirando o coelho da cartola, né? Tipo, meu Deus, e agora? Perguntou isso, como é que eu respondo? O que eu faço? Então, acho que tudo isso gerou, assim, né, na gente É. uma criatividade, assim, necessária para você lidar com tudo isso. E é muito interessante, porque desse projeto, assim, na verdade, Deus estava tratando comigo algo muito profundo, que era o tema da preguiça. E eu não percebia, nem sabia que eu era preguiçosa, né? Porque tem coisas que a gente não enxerga, que a gente não vê. Mas nesse tempo, né? Graças a Deus, agora isso já tem bastante tempo. Eu comecei a ler bastante sobre o que a palavra falava sobre a preguiça e tal. E eu vi que as crianças também tinham a tendência, né, a ser bem preguiçosas, né? Porque a gente ensinava eles a fazerem todas as tarefas de casa e tudo. E sempre tinha que ter um incentivo, né? Um negócio assim. E aí foi quando surgiu a ideia dessa pecinha. Na verdade, foi uma peça teatral, né? Que eu comecei a escrever, baseado também na parábola, né? Da cigarra e a formiga, só que usando os versículos, né, da palavra que falam sobre a formiga, que fala assim, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Pense nos caminhos dela e seja sábio. E eu pensei, gente, isso aqui é genial para você ensinar uma criança, né? Um jeito bem ilustrativo. E, e começou então daí desenrolar, né, toda a peça.
E eu vi, gente, isso aqui é tão rico, né? Dá para você inventar várias coisas. E fui inventando a história inteira, né? Eu acho que vale um pano de fundo, assim, porque a gente foi ensinado, né, também pela nossa pastora, a pastora Cleide, a ensinar as crianças desde pequenininha na palavra, né, de ensinar versículo, de abrir a palavra e ensinar. Isso. E nesse processo a gente tinha também alguns de memorizar. E como a Andréia sempre foi, né, musical e sempre teve isso, o Mateus também vinha com uma bagagem, né, o pastor Mateus, marido dela, vinha com uma bagagem também de alguns versículos decorados e tal. A gente sempre usava com as crianças algumas musiquinhas para ajudar a decorar os versículos, né? Impressionante, gente. E isso me ajudou. Ó, sinceramente, os que eu sei decorado, assim, vem dessas musiquinhas, assim, é impressionante o poder que isso tem, né? Eu acho que vai para um outro lugar no coração, né? Eu sempre falo um pouco isso, né? A coisa da arte tem acho que supera alguns bloqueios, né? Vai para um outro lugar no cérebro, assim, e conecta. Então, aqueles versículos, né, tocaram. E a gente via, assim, na mesma hora, na nossa vida, na vida das crianças, o efeito das músicas, né, da palavra que a gente ensinava, né, dos versículos que viravam músicas e entravam no coração. Sim, junto com isso, a gente tinha também o hábito de inventar historinhas para as crianças. Né? Ia dormir, como você falou, né? Tinha algum episódio acontecendo, aí tinha... Lá em casa era Mariquinha Maricota, que isso vinha desde a minha mãe, a gente já contava, eu tenho 2 meninas, então era Mariquinha Maricota, que passavam por algum episódio, aí eu conseguia falar sem ser muito direta, e aquilo, né, despertava nelas alguma coisa. A Andréia também estava sempre contando historinha para as crianças, e eu estou colocando isso aqui tudo porque são esses recursos, né, que às vezes você precisa, né, e se você for muito... sei lá, lição de moral com uma criança muito pequena, aquilo não vai funcionar, não vai entrar no coração, pode até gerar um bloqueio. Então, uma forma da gente chegar em algumas questões era tipo isso, né? Então, a palavra de Deus transformada em música, historinhas que usavam os versículos, e aí então isso foi dando a ideia que já é super criativa, foi gerando esse projeto dentro dela, ainda vivendo esse episódio aí, né? Acho que isso que você falou é muito importante, que eu acho que um dos meus maiores objetivos era esse, que no final eles decorassem a palavra de Deus, né? E a música era exatamente essa ferramenta. E aí acabou que criei a peça e virou um musical, né? E de todas as músicas têm versículos inteiros, né? Dentro. A maioria é a pura Bíblia, né? Tem uma que é mais a composição final, né? Da formiguinha, né? Mas, assim, realmente o objetivo sempre foi que a palavra entrasse no coração com entendimento, dentro de um contexto, né, e que ficasse gravada para sempre no coração deles. E eu acho lindo que até hoje a Sara, o Theo sabem, a Vitória também, né, que participou bem daquilo, a Tina acho que era muito pequenininho, mas eles lembram de todas essas músicas. E para mim isso é uma grande vitória, né? A palavra, né, plantada, arraigada no coração, que eu sei que no tempo da necessidade, como a Diana falou, a gente mesmo fica lembrando. Tem dias que se a cabeça está muito ruim, gente, vai ter o dia mal. E tem dias que, cara, eu não consigo pensar em nada, eu fico recitando os versículos que eu já sei de cor, né? De uma maneira de declarar com fé, de me lembrar daquilo que é verdadeiro. Então, o versículo memorizado é uma arma tão poderosa e é maravilhoso você pensar que o cérebro das crianças é uma esponja. E aí a gente entra num outro assunto, né, que é o que eu, como professora de música, eu tenho visto e que me aterroriza, é a dificuldade de você achar conteúdo bom e você pensar que essas crianças estão se alimentando de muita coisa que é lixo espiritual. Eu diria que é lixo até moral, mesmo quem não é crente, já tem tanta coisa que não é bom, mesmo, né, quem não tem o padrão da santidade que a gente tem, já consegue ver que tem muita coisa que não é bom. Então, assim, eu creio que é um tempo mesmo da igreja se levantar em criatividade para gerar muitos recursos para essas crianças, principalmente, né, para as crianças, que são essas esponjas. Gente, o que você ensinar para uma criança, se ela se animar, elas aprendem, né? Então, assim, o nosso desafio é tornar
a palavra de Deus algo atraente, né? Assim, algo que elas que a linguagem seja acessível, né? Então, eu acho que tem esse grande papel, sabe, da gente começar a trazer para o mundo opções onde a luz de Deus brilha, sabe? Amém. E acho que está faltando muito desses recursos hoje, né? Eu acho tá interessante, né? Porque eu estou abrindo uma turma agora, né? Essa semana, Verdade, do curso Criados para Criar, que é o foco de artistas visuais, né? Pessoas que têm, enfim, amam a arte visual, amam a pintura e que têm o desejo de colocar isso a serviço do reino. E é isso, eu acho que é tempo mesmo da gente colocar a serviço do reino Amém. a nossa bagagem, aquilo que a gente tem recebido do Senhor. Sim. Porque, de fato, né, tem um território aí que a gente precisa ocupar, que a gente está sendo, né, entrincheirado, sei lá, a gente está sendo apertado, né, por essa falta de recursos. As nossas crianças estão tendo acesso a um monte de porcaria o tempo inteiro, e se a gente não avançar trazendo bons materiais, trazendo coisas que possam, né, competir na mente deles com isso, a gente vai estar abrindo espaço para uma, né, dando uma brecha muito grande. Então, assim, é uma convocação mesmo para que a gente, como pais, seja intencional naquilo que a gente oferece para os nossos filhos. A gente, como pais criativos, esteja criando recursos, inventando coisas para competir, para tirar eles da tela, para trazer eles para a palavra de Deus, para fazer esse caminho ser prazeroso, né? Ser divertido, ser um momento muito legal, um momento que eles vão marcar para sempre. Nossa, os nossos momentos que a gente lia a palavra junto era tão legal. Né? E se a gente puder trazer outras coisas, assim como a gente gosta de ler bons livros, né? As crianças também terem outros recursos que podem ajudar elas nisso, né? Música, gente, música é muito poderoso. Né? Outras coisas, a gente tem aí. Com certeza tem coisa boa, mas é difícil, tem que catar e dar um trabalho, né, em função disso. Então, com certeza, acho que a gente está tentando fazer a nossa parte aqui, de alguma maneira. E olha, eu vou te falar, é uma guerra espiritual isso aqui, porque, gente, eu tô há anos, é uma coisa que parece tão simples, um livrinho, né, da peça. Foi bem legal, né, isso já tem o quê, 15, quase 20 anos, 15 anos atrás a gente fez a peça lá no Brasil, né, na minha igreja, chamava Preguiçila, né, que era a formiga preguiçosa. E desde então, né, fico com essa ideia de fazer um livro e tal, não sei o que. Finalmente, depois de todos esses anos, a gente conseguiu colocar aqui, conseguimos gravar também, né? Matheus também me ajudou com a produção de todas as músicas. Realmente é muito trabalho, mas o que eu tenho entendido de Deus é, assim, da importância da gente ser bem intencional com as coisas que Deus valoriza. Porque é muito fácil para mim me acomodar completamente e poderia ser um projeto só para minha família, para as minhas crianças, né? Não tem problema nisso, ou para a igreja só. Mas eu realmente tenho entendido de Deus que não, que a gente tem que ir além, né? Como reino de Deus, assim, a gente tem que ir e oferecer, ir até o final, ir até que as pessoas sejam realmente alcançadas. E eu tenho tido uma experiência bem legal, que eu estou preparando uns alunos para o recital de final de ano, e estou usando uma das músicas, né, para umas alunas cantarem e tal. E o nível de envolvimento delas é enorme, assim, elas super se animaram. E aí eu penso assim, caramba, que legal, porque às vezes para mim, gente, é um desafio. Elas vêm com músicas que eu falo, cara, eu não queria ver crianças cantando isso, não queria nem ver crianças escutando isso, né? Mas eu, como professora de música, eu não já saio, não, isso aqui não é crente. Não, eu vou discernindo, né? Por música. E muitas vezes eu oro, falo, Senhor, eu não quero, me dá um jeito de eu tirar essa música aqui da cabeça da criança, porque isso aqui não é bom de jeito nenhum. Então, assim, eu fico muito feliz de poder oferecer alguma coisa que traga, na verdade, um bom ensinamento, né? E que espiritualmente não tem, pelo contrário, não tem nenhuma carga negativa, pelo contrário, né? A própria palavra de Deus, né? Porque eu estou falando de muitos alunos que não são filhos de crente. Então, você está levando a luz, né? Você está trazendo ali a palavra
É maravilhoso isso, né? É muito poderoso mesmo. E eu lembrando de todo o processo, porque quando a gente fez a peça, quando a André montou a peça, o envolvimento, né, ali do Ministério Infantil, as professoras, cenário, Muito legal, tantas gente. etapas em que você, quando você tem uma boa história, né, o texto bíblico ali fundamentando, quantas pessoas podem ser tocadas no processo, né? Se você pode pegar essas ideias mesmo, assim, um versículo musicado e aquilo ser transformado para tocar mais pessoas, né? Então as pessoas que assistiram a peça foram tocar, as crianças que fizeram, os seus papéis foram marcadas profundamente. Nossa, a pessoa Love, né, que ajudou na direção, gente. Sabe, assim, uma coisa que acabou ficando tão profissional, o cenário, né, que a pessoa fez com tanto amor, né, as fantasias. Realmente, né, a peça teatral é uma coisa que hoje em dia quase não se faz, porque é difícil, né, dá muito trabalho, as pessoas não têm muito tempo, mas são coisas que podem trazer vida para a palavra, né? E quando a gente entra nesse lugar do criados para criar, né, de você entender que a criatividade ela vem do Pai, né? O próprio Deus, gente, que criou o universo inteiro. Ele capacita a gente a sair daquilo que é normal, né? A ter uma imaginação. E eu creio que isso é uma ferramenta, né? E a gente, como mensageiros do reino, né? A gente tem que usar todas as ferramentas possíveis, né? E abrir também, como pais, a mente para essas outras ferramentas, né? Para buscar, assim, Senhor, em oração mesmo, né? Senhor, me dá criatividade, me dá, assim, uma sabedoria, uma capacidade sobrenatural de comunicar o teu evangelho de uma forma que vá penetrar o coração dos meus filhos. Sabe? Essa tem que ser uma oração nossa, porque não é responsabilidade da igreja. Né? A Bíblia fala, o que a Bíblia fala? Ensina o seu filho no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. De quem é? Ensina quem? Pai, ensine os seus filhos. A igreja está ali para contribuir, para ser mais né, mais um acessório nesse processo. Mas a responsabilidade é dos pais. Então, assim, que a gente como pais ore por isso. Ore, Senhor, me dá recurso. Faz cair na minha mão um bom livro. Senhor, eu oro por isso. Se você não se sente, né, assim, conectado, mas eu tenho certeza que o Senhor pode colocar a criatividade em você, para você também gerar novas coisas, mas orar, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver esses recursos que estão escondidos, né? Projetos como esse da Priscila, que estão aí, que o Senhor pode me dar como instrumento para guiar os meus filhos pelo caminho, para ensinar a palavra de Deus, para forjar o coração da minha criança, né? Em caráter, né? Em tudo, né? Para gerar um caráter transformado, né? A criança vem com tantas... Né? A Bíblia fala também que a estultícia nasce no coração da criança. A criança já vem com o ímpeto de fazer tanta coisa errada, igual, né? A nossa natureza humana que está em nós. Então, assim, ir moldando isso, né? Com o Espírito Santo, com o uso dos recursos do céu para ir moldando isso. Gente, isso não tem preço, não. Aquilo que você vai colher, essa semeadura é muito poderosa, Então é muito legal a gente poder falar de um projeto como esse, incentivar, né, tanto a buscar coisas assim, como de você fazer também. Sim. E eu acho assim, né, que é uma expressão de amor quando você se esforça em tornar a verdade mais acessível. Né, assim, porque tem todo um trabalho, né, de você pensar numa linguagem, né, tanto artística, né, gráfica como musical, tem todo esse... Mas isso eu vejo como um amor de Deus, né, como tá estendendo o braço ali para essa geração. E muitas vezes a gente não, como igreja, como reino, né, a gente às vezes só tá vendo, só estamos assistindo, né? Assistindo essas crianças sendo bombardeadas. Mas a gente tem que trazer uma solução também, né? Porque é muito fácil eu falar para os meus alunos, não, essa música não, essa música não. Gente, mas eu comecei a ver assim, essa música não sobra nada. Aí quando eu vejo, eu estou buscando só as músicas antigas que eles nem conhecem mais.
né? Mas assim, trazer uma solução é tão gratificante. Você, olha, que tal isso aqui, né? E criança é assim, né? Não adianta ficar falando, não faz isso. Você tem que, olha isso aqui, como é mais legal. É muito mais fácil você trazer ela, né? Então, pode falar um pouquinho mais especificamente isso. Conta aqui aí do um projeto, da Preguicila. de qual é a história, vou contar rapidinho, né? A história de uma formiguinha, eu acho que essa ilustração mostra bem aqui. Vou tentar. Ixi, deixa eu tirar um pouquinho aqui a luz, só para. Aqui, ó, nessa cena dá para ver bem, né? Que ela é uma formiguinha e ela tá olhando todas as outras formigas fazendo um monte de coisa dentro do formigueiro. E ela fala assim: ah, não, hoje não, segunda-feira de novo. E, gente, detalhe que o livro é bilíngue, tá? Que isso é outra coisa que a gente, no final, decidiu, né? Depois de muito pensar, porque como eu moro aqui, né? A gente mora nos Estados Unidos, né? Mas conhecemos muitas famílias brasileiras que têm filhos que falam inglês e muitas vezes essa linguagem é um problema até na comunicação entre pais e filhos também, porque muitos filhos só aprendem o inglês, o pai às vezes e a mãe não são tão fluentes no inglês, então eu achei que isso também era mais um ponto de bond, sabe, de conexão entre pais e filhos, e muito importante para quem é bilíngue aqui. E também para os brasileiros que gostam de aprender inglês, eu acho que é bem bom também, né? E para os americanos também, que hoje em dia tem americano que quer aprender português também. Mas enfim, aí a historinha é essa. A formiguinha é uma formiga muito preguiçosa que não entende por que eles estão o tempo todo trabalhando muito. E aí ela vai para a escolinha da sabedoria que tem lá no formigueiro, que todas as formigas vão. E eles estão aprendendo sobre a festa da colheita. Só que ela fica muito surpresa quando ela descobre o que é colheita. Ela fala, não, mas isso dá muito trabalho. Já pensou você pegar fruta por fruta, né, da árvore? Deus me livre. Aí a professora fala, mas antes de colher, você também tem que plantar. Ela, meu Deus, como assim? Aí a professora fala, e você tem que pensar bem o que você vai plantar. Enfim, no final ela resolve fugir do formigueiro, porque onde já se viu, né, tanto trabalho, e conhece o Grilo, que é o amiguinho dela, que chama David. E quando ela vê, o Grilo tá lá. Não sei se dá para ver muito aqui. É linda essa ilustração da Diana, gente. Todas as ilustrações dela. Passou a página. Ah, desculpa. Aqui, ó. E aí o Grilo tá tocando violão e tal, e aí ele tá tocando uma musiquinha lá, repete a musiquinha, ela fala, cara, que legal que você toca, o que mais você sabe tocar? Aí ele fala, ah, não, eu sei essa aqui, porque dá muito trabalho aprender uma música nova, sabe? Aí imagina você saber notinha por notinha, dá muito trabalho. E ela ficou, uau, você é tipo o amigo que eu precisava conhecer e tal. Passam o verão brincando, e aí a gente já sabe, né? O que acontece? Que vem o inverno, chega no inverno, não tem mais comida, passam fome. Enfim, aí com tudo isso, eles acabam chegando na casa de uma professora antiga lá, que era a única pessoa que podia ajudar eles nesse momento. E, no final das contas, o que ela apresenta para eles, que estava lá no livro da sabedoria, é o versículo, né? Vai ter com a formiga preguiçoso, pense no caminho delas e seja sábio. E aí acontece todo esse processo, que aí a preguiçila, que em inglês é lazy Risa, ela começa a se arrepender, percebeu que errou e tal. E o Grilo também, né? E aí acaba que eles passam a noite inteira, então, trabalhando muito, compondo uma música com tudo aquilo que eles aprenderam. E tem uma palavrinha que é muito importante, que é bem legal, que todas as crianças aprendem depois do livro, que é diligente, que em inglês é diligent também, né? Mesma ideia. Que é aquele que faz o que tem que fazer, querendo ou não, ele está sempre ali fazendo o que ele tem que fazer, né? E, enfim, depois eles compõem a música e a música fica super legal e eles acabam voltando para o formigueiro para contar para as formiguinhas tudo que eles aprenderam e chegam lá no dia do festival, tocam a música e aí é mal barato e todo mundo ama a música e dá tudo certo e eles comem, né, que estavam morrendo de fome, comem também. E, enfim, basicamente essa é a historinha da Lazy Risa, né,
que no final não é mais Lazy Rissa, passa a ser Larissa somente, né? Como a Preguiçila passa a ser só Priscila. Porque não é mais preguiçosa, ela venceu a preguiça. Não, e é muito, muito tremendo mesmo, porque você foi falando, eu falei, meu Deus, né? São preocupações nossas também, né? Então, como você falou que surgiu daquilo que veio para você primeiro, Sim. aí você vai falando, né? Realmente, dá trabalho, dá um esforço. Buscar o Senhor é um esforço. Como a gente precisa lembrar dessa palavra diligente. Sim, exatamente. Como a gente precisa, né, abrir mão dessa É uma preguiça, lição de uma vida, lição de parece vida. muito simples, bom, mas para mim foi assim, na época então Deus ministrou demais no meu coração. É uma coisa que muda a vida de alguém, né? Alguém que está mal acostumado, que acha que tudo cai na mão, né? Assim, eu vim de uma história com um pouco assim que eu demorei para perceber que eu era assim, né? Que achava que tudo era fácil, né? Tipo assim, aí comecei a cair em si e pela palavra, né, entender assim, não é que Deus quer que a gente só trabalhe, também não é isso, né? O outro projeto meu é a Nanciosa, que é a que vive ansiosa. Também Ai, é. gente, orem por esses projetos todos, para todos saírem do papel, porque tem muita coisa aqui. Essa caixolinha que produz muita história boa. Só que a gente precisa executar tudo com muito trabalho, tudo dá trabalho. E outra coisa que eu também estava lembrando, que assim, eu lembro de eu pequena, minha mãe comprava muito livro infantil pra gente. E eu, como as ilustrações marcavam a minha vida. Nossa, isso até hoje, né? Até, a gente fala de imagens de páginas de livros. Que ajudam, né, a trazer aquele entendimento todo junto. Exatamente. Então, assim, é uma conexão de música com imagem, com história. Muito poderoso. Que, gente, é muito poderoso. Não tem como aquilo não entrar no coração e não produzir fruto e não marcar. Então, gente, é um combo muito, realmente muito um especial. Instrumento, sabe? É claro que a vida é que acaba ensinando, você aplicar a palavra é uma questão de opção, né? De escolha, né? Mas você ter esse banco de dados no seu coração é tão importante. Esse é o papel dos pais, né? Eu acho que a gente, como pai, tem esse papel de dar informação, conhecimento, claro, de ministrar, né? Obviamente, de orar pelos nossos filhos, mas realmente esse combo é muito maravilhoso, né? Você poder dar isso tudo, né? Eu lembro de como até já as coisas do Diante do Trono, da Aline Barros, né? Essas coisas são tão marcantes, né? E eu oro para a gente começar a ter mais disso, né? Assim, no reino, né? Eu acho que é bem importante. Amém. E a ideia aqui hoje no bate-papo era deixar esse gostinho, sabe? A gente tá para lançar. A gente ainda vai avisar a data, mas agora em novembro. Essa expectativa no coração de vocês. Contamos com oração e intercessão para esse projeto sair das nossas mãos, né? Para o mundo aí. Com tudo que tem dentro dele, com as músicas, as imagens, o livro e tudo mais o que o Senhor enviar tudo dentro desse projeto, dentro disso, né? No Ministério Infantil, né? Dividir isso em aulas e tem muitos projetos dentro do projeto, né? Tem as peças, tem as aulinhas, tem atividades, né, para as crianças, tudo para a gente sedimentar esse conhecimento, né, que vem com essa história simples, mas tão cheia de princípios, né, de Deus. Então, amém. Acho que é isso. Fica aí o recadinho. Amém, Fiquem gente. ligados. Orem por nós, porque é uma guerra maior do que você pode imaginar. Tudo que a gente se movimenta, principalmente pelas crianças, eu percebo que é muito mais difícil. Então, orem por isso, por favor. Não só por esse projeto, outros, pelos projetos que Deus tenha, né, para as nossas crianças, de forma geral, né, para que elas possam ser alcançadas pelo amor de Deus, assim, de forma genuína, né? Aquilo marcando a vida delas para sempre, como um fundamento, um alicerce sobre o qual elas vão construir toda a vida delas, né? Amém. Podia até orar aqui pelos pais em nome de Jesus, né? Vamos? Sim, amém. Amém. Senhor, colocamos cada pai, cada mãe aqui diante de Ti. Oramos, Senhor, por essa urgência, por essa intencionalidade, Senhor, em trazer para as crianças, Senhor, aquilo que é da Tua parte. Amém. Senhor, capacita eles com a criatividade do céu.
Senhor, com os recursos do céu, Senhor, para conversar com as suas crianças, Senhor, para contar Amém, histórias, Senhor, para Senhor. trazer para eles, Senhor, aquilo que pode despertar o coração Amém, deles, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, guardando cada casa, cada lar, com a tua boa Amém, mão, Senhor, para que eles sejam, Senhor, homens e mulheres, Senhor, cheios do teu Espírito, Paizinho, Amém, em nome de Senhor. Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E os avós também, né? Inclui os avós aí na oração, Amém, né? Porque verdade. também tem um papel tão importante. Muito, muito, muito. E fiquem ligados, né? Daqui a pouquinho a gente anuncia, vocês vão ficar sabendo aí, se Deus quiser. Amém, gente. Em nome